Olá, boa tarde, alunos do quinto ano da Escola Raimundo Nonato. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, então nós estamos trabalhando, nesta unidade, falando sobre os alimentos, a alimentação. E na aula passada nós falamos sobre uma alimentação saudável, né? Já foram abordados em outras aulas, mas na aula passada a gente abordou novamente. E abra um livro de vocês na página 15, onde eu deixei aí uma atividadezinha, uma questão para que vocês analisassem com vocês que tipo de alimento vocês costumam ingerir. Então, aqui nós temos na primeira questão, leia o nome dos grupos e escreva 3 exemplos de cada um, onde vocês podem escolher, 3 exemplos de cada um desses grupos. No primeiro grupo, nós temos o grupo das frutas. Então, que tipo de frutas vocês colocaram aí? Bom, muitos colocaram banana, maçã, laranja, Então, é uma resposta pessoal. Cada um escolhe a fruta que preferir, que preferirem, tá? Melancia, melão, goiaba, manga. Bom, grupo dos legumes e das verduras. Bom, o que é que nós podemos colocar aqui nesse grupo? Nós temos aí, como por exemplo, das verduras, batatinha, muitos colocaram. Então, beterraba, cenoura, não é isso? Alface, abobrinha, berinjela, então são vários. Grupo das carnes. Bom, aí nós temos vários tipos de carne, Nós temos as carnes vermelhas e as carnes que são brancas, consideradas brancas, que nós temos aí carne de boi, de porco, E peixe. Então, são vários tipos de animais que nós consumimos aqui, das aves. Grupo dos grãos e dos pães. Bom, dos grãos nós temos aí, o feijão de bico, o arroz, o trigo, para fazer a farinha, dos pães. E nós temos vários, a vagem, são vários. Grãos das bebidas, Grupo das bebidas, no caso, o que é que nós temos aí do grupo de bebidas? Nós temos as uvas, os sucos, como suco de laranja, suco de várias frutas, de variadas frutas. Também nós temos a água, o leite e os chás, que são considerados como que são bebidas. Bom, e aí nós temos mais abaixo é o seguinte: você reparou que os grupos ocupam partes do prato de tamanhos diferentes? Bom, isso foi feito para que você saiba a porção que deve comer de cada um deles. Bem interessante, E lembre-se, entre as refeições é importante beber água, tá bom? Então, não esqueçam disso. Então, vamos para a nossa segunda questão, lá na página 16. Com base no que você já estudou sobre as funções dos alimentos e dos nutrientes, relacione os grupos de alimentos às funções deles no organismo. Então, aí nós temos, A, B, C e D. Na letra A, vamos colocar os grupos vermelhos. Na B, verde. Na C, laranja. E na D, os marrons, tá? Então, temos aí alimentos construtores, C. Alimentos energéticos, marrom, que é o D. Alimentos reguladores, é o B, o grupo verde. E o A, Alimentos energéticos e reguladores, que é o vermelho, tá certo? E aí nós temos mais um pouco de leitura relacionado a isso. O que ele nos diz? Para concluir o estudo da alimentação, pode-se afirmar que ela é saudável se tiver variedade, equilíbrio e moderação.
Uma dieta variada inclui opções de alimentos que pertencem aos 4 grupos: vermelho, verde, laranja e marrom, tá certo? Uma dieta equilibrada é aquela que contém as quantidades apropriadas de alimento dos 4 grupos. Então, não esqueçam disso. Tem gente que acha que tá comendo bem se botar uma montanha, né? Não é nem um prato. É se botar comida demais. Então, temos que saber dosar, hein? A quantidade de cada um para que aquilo não nos faça, né, prejudicar. E sim, possa nos alimentar adequadamente. Comer com moderação é controlar a quantidade do que é ingerido, certo? Entendido? Então, ainda na página 16, temos aí, né, os hábitos alimentares. Lembre-se do que você estudou até agora e pense nas seguintes questões. Letra A. Sua dieta é saudável? Por quê? São respostas pessoais. Bom, alguns alunos disseram que sim, porque comiam de tudo, comiam muitas verduras. Outros disseram que sim, porque gostavam de comer muitas frutas e principalmente frutas que contêm muita vitamina C. Bom, são respostas de vocês, tá certo? Mas o que nós esperamos quem não respondeu? Bom, que uma dieta equilibrada e saudável deve incluir todos os grupos de alimentos e priorizar quem? Frutas, legumes e verduras, tá certo? E a B, se não for o que você pode fazer para melhorá-la, né? Então, o que cada um pode fazer? Alguns alunos me disseram, copiaram, botaram assim nessa questão: eu vou apenas comer mais frutas. Outros disseram: tia, vou colocar mais verduras no meu almoço. Bom, então cada um vai mudar a sua maneira, não é isso? Consumir sem excesso e sem exagero, né? Dentro da porção correta, tá? Bom, e na página 17, tá? Vamos aí agora falar um pouquinho sobre as calorias, né? Bom, o corpo necessita de energia o tempo todo, até enquanto dormimos. Essa energia é obtida dos alimentos. A quantidade de energia fornecida por um alimento é chamada de valor calórico ou energético. Quanto maior o valor calórico do alimento, mais energia ele fornece ao corpo. Da mesma forma que o metro é uma unidade de medida de comprimento e o grama uma unidade de medida de massa, tá? Então, a caloria é uma unidade de medida de energia. Ela é usada para medir o conteúdo calórico dos alimentos. Por ser uma medida muito pequena, usa-se em geral a quilocaloria, né? O prefixo quilo significa x mil. Portanto, uma quilocaloria equivale a 1000 calorias. Em geral, quando falam das calorias dos alimentos, as pessoas se referem às quilocalorias, tá certo? Entendido até aí? Bom, pessoal, então, preste bem atenção quando vocês forem aos supermercados, que vocês pegarem, né, forem comprar os alimentos, biscoito, as coisinhas doces que vocês tanto adoram, olhem lá no rótulo, veja qual é, né, a quilocaloria de cada um, que ele diz quanto nós podemos consumir por dia, né? Por diário. Certo? Então, não esqueçam disso, de observarem. Bom, ainda na página 17, para que a gente fique, né, mais por dentro, ele nos dá mais informação sobre esses alimentozinhos aqui que está em inglês, que são os fast food, tá? Que são considerados, se a gente fosse traduzir para o português, diria que são alimentos rápidos. Por que eles são alimentos rápidos?
porque ele já vem preparado, só no ponto para a gente consumir, tá? E os junk foods, né? Que são exatamente aqueles que a gente coloca muitas misturas. Bom, então fast food é uma expressão em inglês que significa comida rápida. E é aquele tipo de alimento que pode ser preparado em poucos minutos. Por isso que é comida rápida. O maior problema desse tipo de comida é que, na maioria das vezes, ele tem açúcar e gordura em excesso. Aí você já sabe, sobram calorias, né? Nesse caso, o que acontece? A gente fica mais gordinho, né? Já os junk food é um pouco pior. É chamada comida lixo, já que além de não fornecer muitos tipos de nutrientes, é composto de vários aditivos alimentares, como os conservantes e flavorizantes. Bom, que são aquelas coisas que para que aquele alimento dure muito tempo, né? Não estrague em pouco tempo e também produtos que realçam o sabor. Tá certo? Às vezes não tem nada a ver com a fruta, é só simplesmente o cheiro. Aquele cheiro que ele realça o sabor daquela fruta e a gente acha que realmente é a fruta, que não é, tá? É apenas uma substância que faz com que a gente ache que seja. Por causa disso, costuma ter prazo de validade longo. É feita para ficar meses nas prateleiras. Na maioria dos casos, não precisa ser guardada em geladeira. Certamente você já sabe quais são, né, alguns exemplos de junk food, como os salgadinhos de saquinho, como as batatas fritas, os biscoitos, em especial os recheados, né? Os refrigerantes, como está aí na ilustração, né? O cachorro quente, que é um fast food, e o biscoito recheado aí, né? Que é um junk food, tá? Então, né? Vamos lá para a página 19. Eu quero que vocês respondam a página 18, tá certo? Bom, e temos aí, né? Falar um pouquinho sobre as calorias demais, mais falta de atividade física, que é igual a obesidade. Eita, continha terrível essa daqui, viu? Essa aqui é uma conta certa da matemática. A obesidade é uma doença causada pelo excesso de gordura acumulada no organismo. Por isso que a professora de educação física, né, de recreação, está aí, ó, colocando vocês para pular, né, para fazer um monte de atividadezinhas. Hoje em dia, há muitas pessoas obesas do que antigamente. Também não é difícil encontrar crianças bem acima do peso. Então, crianças, vamos conhecer e nos alimentar bem melhor. Pela imagem, você já deve ter identificado uma das causas da obesidade em crianças, né? Olha só o que essa criança está rodeada. Olha só o que ela se alimenta, o que ela gosta tanto, né? Bom, dieta altamente calórica. Se adquirido na infância em geral, esse hábito alimentar inadequado acompanha a pessoa por toda a vida. Além de ser causada pelo excesso de calorias ingeridas por meio do consumo de doces, chocolates, refrigerantes, salgadinhos, a obesidade é uma doença que também pode ser intensificada por outros fatores. O sedentarismo, né? Isto é, a falta de prática de atividades físicas. E o hábito de ficar muitas horas diante da TV e do computador também pode contribuir para o ganho de peso. Então, devemos saber moderar, né? Tudo na nossa vida. Tanto a nossa alimentação, como também devemos iniciar uma prática de educação, né? Em relação a fazer as atividades físicas, né? Acompanhar direitinho com o professor de recreação, né? De educação física, fazer tudo direitinho que ele pede, não só no momento da aula, só para gravar um vídeo para ele e mandar dizendo que fez a atividade, mas para praticar mesmo, tirar um momento e fazer aquelas atividades para que vocês possam ter um resultado bem melhor no corpo, né? E na saúde de vocês,
tá certo? Bom, meus queridos, como eu falei, peço a vocês que respondam a página 18 e a página 19, tá? Na página 18, nós temos aí uma imagem, uma gravura, para que vocês possam observar o que cada um está fazendo, o que cada um está comendo aí nesse gráfico, tá? E aí, observem aí cada uma dessas figuras aí, né, no gráfico, e vejam o que vocês podem analisar dele e colocar as respostas aí nessa questão, que isso é uma, né, na página 18. Na página 19, vejam novamente, né, o texto que eu acabei de ler e respondam com as suas próprias palavras, né, a questão 1, 2 e 3, são respostas pessoais, tá bom? Certo? Então, finalizamos aqui nossa aula. Qualquer dúvida, me procure. Tchau, tchau!